China desacelerando? Porque mesmo depois da reabertura econômica e o fim da política de Covid-0, a China ainda não apresentou o tão memorável milagre econômico chinês. Que a China é uma potência econômica é inegável, porém nesse último trimestre de 2023 foi a primeira vez desde 1998 em que a China teve uma retração do investimento estrangeiro. Mas o que acarretou essa retirada de capital estrangeiro de solo chinês? Desde o início da pandemia da Covid, a China passa por uma política muito rigorosa de controle sanitário, os lockdowns chineses chamados de política de Covid-0. Foi extremamente restritivo para a economia chinesa e até o fim do ano passado, muitos chineses ainda não tinham permissão para fazer viagens de avião para que fosse evitado a transmissão do vírus. Muitos especialistas esperavam ansiosamente a reabertura da economia da China como player mundial devido à sua importância no comércio internacional. A China tem uma das maiores populações do mundo e, por consequência, um mercado consumidor enorme. E a política restrita contra a Covid atrapalha o comércio mundial. A expectativa era que, com a flexibilização das restrições, houvesse um efeito de retomada do aquecimento da economia local e mundial. Mas não é isso que estamos vendo acontecer no mercado chinês. A verdade é que importantes indicadores da China nos mostram um futuro não tão promissor para o país. O FDI chinês, que mostra o quanto de investimento estrangeiro o país recebeu, apresentou nesse último trimestre uma contração na ordem de 11,8 bilhões de dólares, algo que não acontecia desde 98. Além disso, o yuan, moeda chinesa, vem se depreciando a um dos níveis mais baixos historicamente. Mas por que sua moeda está apresentando essa desvalorização e o que faz com que os investidores retirem capital de uma economia tão potente quanto a chinesa? A situação atual da economia chinesa revela sinais preocupantes de estagnação, manifestados por uma notável deflação de preços e uma taxa de desemprego juvenil sem precedentes, alcançando a alarmante marca de 21,4% em junho. O governo, diante desses desafios, optou por suspender a divulgação desses dados, refletindo a gravidade da situação econômica que o país enfrenta. Além disso, podemos também notar uma enorme crise em uma das indústrias mais importantes para a China, a de construção civil. Como podemos ver nesse gráfico, houve uma queda muito significativa na compra de casas no mercado chinês. E isso tem sérias consequências para a economia como um todo. Nesse gráfico, podemos ver uma queda muito acentuada nas empresas privadas do ramo da construção civil, que foi parcialmente recuperado pelos pares estatais. Mas mesmo assim, no acumulado, continua havendo uma redução significativa na compra de casas chinesas. Já nesse gráfico, conseguimos ver como está o cenário da indústria imobiliária chinesa, que nos mostra as vendas das casas e a quantidade de novos inícios de construções. No primeiro, conseguimos ter uma ideia de como está o consumo atual dos chineses e no segundo, a perspectiva do setor em relação ao crescimento de consumo nesse mercado. Em ambos, vemos uma queda significativa que vem se intensificando desde o início desse ano, onde havia uma expectativa de voltarem a ter um aquecimento no mercado imobiliário, mas não chegou a se concretizar. Uma das causas dessa diminuição é a deflação que está ocorrendo no mercado imobiliário chinês. Os chineses observam que os imóveis estão caindo de preço e, por isso, esperam para comprar cada vez mais barato. Essa atitude resulta em uma diminuição notável nas vendas do mercado chinês. Além disso, temos como catalisador da crise no setor imobiliário a política de filho único adotado da década de 80 até 2015, onde foi permitido até 2 filhos por casal e novamente revista para 3 filhos em 2021. O fim dessa política resultou momentaneamente em um aumento da taxa de fertilidade chinesa. Contudo, essa elevação foi seguida por uma queda constante, culminando em 2021 em uma taxa de fertilidade
registrada em 1,16, tornando a China o 8º país com a menor taxa de natalidade do mundo. Já imaginou em perder 15 bi em equity em apenas uma decisão governamental? Pois foi o que aconteceu com o Shen, fundador, presidente do conselho e CEO da Gaotu Techedu. Uma das grandes queixas da população quanto a se ter filhos é o custo elevado com cuidados básicos como alimentação, segurança e educação. Uma das medidas criadas pelo governo chinês para tentar incentivar a população barateando a criação foi a medida de proibição de empresas do ramo de educação de terem lucro, além de não poderem captar fundos ou abrir capital na bolsa, que acabou por inviabilizar os investimentos do setor de educação chinês. Voltando para o setor imobiliário, outro ponto é o fato de que a população chinesa está envelhecendo rapidamente. Como podemos ver na pirâmide etária, mais de 20% da população chinesa está com mais de 45 anos. Em contrapartida, por volta de 19% da população está abaixo de 29 anos. A tendência chinesa é que cada vez mais os jovens vejam a necessidade de continuar na casa dos pais para que possam prestar apoio a eles durante a terceira idade. Para esses jovens que ficam com os pais, comprar uma casa acaba se tornando irrelevante. O decrescimento populacional da China é um fator bem preocupante no geral, mas principalmente para o mercado imobiliário, que por conta deste e outros fatores, deve acabar por ver cada vez mais a sua base de potenciais clientes diminuindo. Além disso, outros fatores que são levados em conta pelos investidores internacionais são o crescimento da instabilidade geopolítica no geral. Com a materialização da guerra entre Rússia e Ucrânia, muito se especulava como se comportaria a China nessa equação. Apesar da China não declarar apoio direto à Rússia na guerra, outras questões políticas voltaram à tona, como a possível invasão da China ao território de Taiwan. Ao mesmo tempo, temos não muito longe dali a Índia, que vem atraindo bastante investidores por conta do seu crescimento populacional, chegando a ser nesse ano o país mais populoso do mundo. A Índia vem surpreendendo o mercado com bons números econômicos e sendo cada vez mais uma opção no portfólio de investidores internacionais. Além do fato de ser um país com uma mão de obra extremamente barata, o que atrai grandes fábricas para o território. Além disso, a Índia não vem se apresentando ao lado oposto do ponto geopolítico em relação aos Estados Unidos. Somado a isso, temos que a China já tem uma taxa de juros muito baixa em relação aos Estados Unidos e ao resto do mundo, o que atrapalha bastante o investimento externo, já que o título mais seguro do país não possui uma recompensa alta, impossibilitando a China de fazer uma redução na taxa de juros para fomentar o mercado imobiliário, o que deixa o país em uma posição bem mais sensível. A verdade é que quem investiu nos títulos chineses deve estar apresentando um ágio na marcação a mercado, facilitando então a saída de capital em direção a economias que se encontram no momento inverso de taxa de juros, como é o exemplo dos Estados Unidos. Uma queda na taxa de juros de um país tende a estimular o consumo, como do setor imobiliário, o que seria crucial para a China. Porém, ao mesmo tempo, por já apresentarem os juros baixíssimos, a China não possui margem para cair os juros sem sofrer grandes penalizações no câmbio. Uma desvalorização cambial severa seria um grande problema para a China. Por ser muito dependente de mercadoria externa, uma apreciação no dólar, que é a moeda de troca mundial, acabaria por gerar uma inflação na China e tornar as dívidas das grandes construtoras cada vez mais impagáveis, por serem emitidas em dólar e venderem ao mercado interno chinês, o que vai corroer o poder de compra dos chineses e afetar o consumo, que já está sendo bastante fraco. Ao mesmo tempo, a China não pode se dar ao luxo de ter problemas quanto à inadimplência, tanto das grandes construtoras quanto da sua população. Uma crise econômica afetaria bastante os chineses. Os balanços dos bancos apresentam por volta de 29% de lastro no setor imobiliário. E uma alta inadimplência em relação a esses créditos poderão não só atrapalhar as construtoras,
mas acabar por se alastrando para o setor bancário e, por fim, desencadear em uma crise generalizada. Mas independente da inadimplência, os bancos chineses devem ter dificuldades com as receitas nos próximos anos. Visto que os chineses estão cada vez comprando menos imóveis, os bancos devem sentir uma redução nos empréstimos. Mas e como isso nos afeta? Pelo fato da China ser o nosso maior parceiro comercial, ela entrar em uma crise econômica severa, que é o que parece se configurar, irá afetar diretamente os preços das commodities, como minério de ferro, petróleo e soja, que juntos somam mais de 30% da representatividade no Ibovespa.